Bom, então, boa tarde a todos, né? A gente já se cumprimentou, mas eu quero agradecer e estou muito feliz de estar aqui nesse colóquio de moda, porque eu não estou na carreira acadêmica tem muito tempo, eu terminei meu mestrado ano passado, então eu venho de uma carreira profissional e que, de um certo momento, eu resolvi, né, ir para a docência. Hoje eu estou fazendo doutorado na UENG, né? Passei, né, tem pouco tempo, então acho que um colega aí também falou que nós entramos agora também, e eu dou aula no Centro Universitário Estácio de Sá, no curso de moda, né, na Estácio, e esse trabalho, ele vai fazer parte de uma certa forma, né? Eu escrevi esse artigo já mais ou menos dentro da minha produção de doutorado, da minha tese, que eu vou trabalhar com figurino de cinema. Tá? Então, o título é Cinderela no Cinema, figurino, na reinterpretação dos estereótipos dos contos de fadas. Eu escrevi também junto com a minha orientadora, que é a doutora Rita Ribeiro, que também é da UEM. Pode passar, por favor? Eu estou aqui tentando passar aqui no computador. Bom, eu vou falar do objetivo e depois eu vou contextualizar, né, assim, mais como é que essa ideia surgiu. O objetivo desse artigo é abordar a importância do figurino e narrativas que se apoiam na transformação de algum personagem, onde serão identificados os elementos referentes ao conto de Cinderela e suas reinterpretações na produção hollywoodiana. Analisar como o estereótipo do casamento, como forma de reconhecimento e ascensão social para mulheres, está presente nessas narrativas. Então, como que eu comecei, como que eu fui chegando nessa questão né, do conto de fadas, e principalmente no conto de fadas de Cinderela? Bom, eu sempre me encantei, né, no cinema, com a questão das transformações, né? Transformação, o personagem que começa... às vezes a personagem começa, principalmente as personagens femininas, elas começam de uma forma mais, digamos assim, mais desfavorecidas, e de repente, por alguma questão, elas se transformam numa pessoa, em outra pessoa, né? E essas transformações, elas se fazem dentro do cinema, da produção cinematográfica, por meio do figurino, né? Então, o figurino é que traz essa mudança da personagem, porque o ator é o mesmo. E muitas vezes, dentro das histórias, como no caso da história da Cinderela, o personagem é o mesmo. O que muda são as contingências da vida. E aí o figurino é que ele comunica essa mudança, né? Os estudos de cinema, e eu acho que vem casando aí com tudo que se falou ontem e o que está falando, né, o que falou hoje também. O cinema, principalmente na primeira metade do século XX, ele foi um grande difusor de modas, de costumes, né, todo tipo de modismos, ele promoveu o estilo americano de vida e de felicidade também, né? Então, assim, o sistema de distribuição do cinema norte-americano, ele era muito extenso, ele era muito vasto no momento em que a gente não tinha as facilidades, as globalizações que nós temos hoje. Então, a moda que veio e que foi difundida pelo cinema, ela foi muito importante durante muito tempo, né? Principalmente até a década de 50, depois de uma maneira mais diluída, quando a televisão entra, né? Então, a gente está vendo aqui, né, e por isso que a gente está falando desse GT de moda e mídia, que a ligação da moda com os diversos tipos de mídia, ela é fundamental, né? Então, assim, sem a difusão, a moda se perde naquele momento ali, e ela vai morrer ali se ela não for difundida para outros espaços e outros lugares, né? Então, assim, para outros consumos, tá?
Bom, aí quando eu fui pensando, né, nessas questões de transformação, eu liguei com o conto de fadas de Cinderela, né? O que que acontece? A Cinderela, os contos de fadas, você pode passar o slide? Bom, antes eu vou falar um pouquinho né, isso aqui eu já falei, né? Outra questão, antes de falar dos contos de fada, é o seguinte, agora que eu estou fazendo a pesquisa e eu já escrevi 2 artigos, né, sobre cinema, sobre figurino, a literatura específica sobre figurino, dentro do contexto de cinema, né, dentro das pesquisas de cinema, ela está muito em segundo plano. Então, a gente não consegue, às vezes, uma metodologia de análise, como se encontra metodologias de análise de filme em relação às tomadas cênicas, iluminação, etc. Você não encontra literatura que seja importante, que sustente uma análise de figurino. Então, isso me instigou também a buscar reunir e pegar, vamos dizer, pegar emprestado metodologias que pudessem me levar a uma análise desses figurinos também, né? E o figurino, ele é um elemento, como diz Marcel Martin, que fala um pouco sobre figurino, que o figurino é o elemento mais próximo do indivíduo, despersonaliza o ator, distingue e confirma sua personalidade. Então, é por meio do figurino que, no primeiro momento, o espectador ele começa a situar social e economicamente, né, aquele personagem, né? É por meio do figurino que você percebe diversos traços de personalidade, né? Então, às vezes, pelas cores, pelas estampas. Então, o figurino é um elemento essencial de muitas narrativas. Às vezes, lógico que tem filmes, tem enredos que não têm essa importância em relação ao figurino, mas ele está presente. Tá? Pode passar, por favor? Então, nesse trabalho, eu optei por realizar um método comparativo, né, que analisasse obras que tivessem como tônica essa questão da transformação. E como que essas obras, baseadas primeiramente no filme Cinderela, né, no conto de fada Cinderela, elas produziram e ainda talvez produzam estereótipos em relação à felicidade, à conquista, né, ao sucesso, né? Como que Hollywood trouxe essa idealização de sucesso, de felicidade para a plateia em geral, para o público em geral. Então, nesse trabalho, foi utilizado o método comparativo de análise entre as obras escolhidas, que seria Cinderela, Uma Linda Mulher e o Diabo Veste Prada, e bem como uma investigação qualitativa de obras que versaram sobre o tema. Né? Então, eu busquei obras que falassem dos filmes, né? Eu escolhi esses 3 filmes, principalmente, né? A Cinderela, de Walt Disney, por ser o ponto de partida, e Uma Linda Mulher e o Diabo Veste Prada, são 2 filmes que têm uma evolução temporal. Né? Então, assim, um é de 1990 e depois um de 2006, quer dizer, e como que isso mudou? Será que isso mudou? Então, assim, que estereótipo que passou, que desenvolveu, o que mudou entre 1990 e 2006? Tá? Pode passar, por favor. Bom, as narrativas, né? Na verdade, quando eu busquei o conto de Cinderela, né, eu fui fazer a pesquisa, os contos de fadas ou contos maravilhosos, eles são narrativas, são histórias que foram escritas e compiladas num determinado momento, né, no século XVIII, que traziam saberes e ensinamentos de uma cultura oral mais antiga, de lendas, né? Então, elas foram reunidas por alguns escritores, né? Foram os irmãos Grimm, Charles Perrault, Marie-Catherine Damné, que eu não sei muito falar o francês, mas quando eles... no caso da Cinderela, o que a narrativa conta? Né? Então, o que é essa narrativa? Ela é a busca da felicidade através da superação de toda e qualquer adversidade
e realização dos desejos mais íntimos constitui a base dessas narrativas, né, desses filmes analisados. Então, quando você olha para a história da Cinderela e você tira o romantismo, o que ela traz? É uma pessoa desfavorecida, né, por adversidades da vida, né? Em algum momento ela se vê com a oportunidade de mudança, essa mudança vem e ela se configura, ela se materializa por meio do figurino, né, da roupa, né, que é o vestido de baile da Cinderela, e ela passa a vencer as adversidades, né? Aquela madrasta cruel, as irmãs que não queriam deixá-la ir ao baile, né? Então você vence aquelas adversidades da vida e conquista a felicidade, que foi o casamento com o príncipe encantado e o viveram felizes para sempre, tá? Pode passar, por favor? Bom, então, assim, eu peguei por base o Conto de Cinderela dos estúdios Disney, que foi feito em 1950, né? A Disney, ela foi responsável por compilar também vários contos e passar para o grande público pelo meio visual, pelo meio do cinema, né? Por meio de imagens, né? Porque a literatura traz os textos, mas o cinema ele consegue juntar o texto com uma narrativa visual também, né? E os estúdios Disney vieram desde 1937, que eu acho que foi a Branca de Neve. Eles fizeram eles produziram, né, vários filmes em cima dessas histórias que levavam ensinamentos, que levavam ensinamentos morais, né, também. E a história da Cinderela é justamente essa que eu já coloquei. Pode passar. Aí, na escolha desses filmes, né, aí eu fiquei pensando e a gente lembra de diversos filmes de superação, né, de mudança de visual, que é vamos dizer assim, é um anseio, é uma coisa na qual o espectador se projeta muito. Ontem, né, na apresentação, alguém falou sobre um programa de televisão, né, Mude Meu Marido. Então, assim, essa coisa do mude meu look é uma coisa que atrai muitas pessoas, né? Atrai, você se identifica, você, no fundo, você quer viver, de uma certa forma, essa mudança. É muito gostoso de se ver, vamos dizer assim. E Uma Linda Mulher, ele traz justamente isso, só que você atualiza a versão de Cinderela nesse filme. Por quê? Porque as condições da época, né, da sociedade, eram totalmente diferentes. Qual a diversidade da vida, né, da artista principal, né, né, no caso da personagem principal, que era a Julia Roberts? Ela vinha de uma condição de garota de programa, né, e ela conhece um príncipe encantado, eles vivem uma determinada, né, várias situações nas quais ela muda o seu look. E a partir do momento que ela muda a vestimenta, que ela muda a roupa, ela percebe que ela precisa de mudar em termos de comportamento também. Então, isso é muito interessante da gente analisar quando a gente vê como que a roupa faz também o personagem mudar de atitude e como a roupa, né, a vestimenta vai trazer e vai oferecer a essa pessoa uma mudança de autoestima também. Tá? Bom, o segundo filme, pode mudar, por favor. Né? Quer dizer, o terceiro filme é O Diabo Veste Prada, que ele também traz, de uma certa forma, essa questão da mudança, né, de look, né, da Andy, né, da protagonista, e ela também, a partir do momento que ela vai mudando de look, ela vai mudando de comportamento, né, aquilo passa a fazer parte de uma outra realidade. Ela, verdadeiramente, ela até não gosta dessa realidade, mas aquilo ali é uma ponte, é uma passagem para que ela alcance e conquiste aquilo que ela quer, que é um emprego X no jornal, né, onde ela considera ser um jornalismo mais sério do que o jornalismo de moda. Então, eu consigo, né, nessa análise, perceber um pouco dessa coisa da Cinderela, dentro do Diabo Veste Prada,
de uma forma menos explícita, né? Porque o final feliz não é aquele do casamento. E aí a gente pode também analisar essa questão de que do estereótipo da felicidade, né? Então, assim, a felicidade, talvez, para os dias de hoje, para 2006, quer dizer, já tem 14 anos, também não se encerre num casamento, né? Num casamento feliz, né? Então, talvez a busca da felicidade, o príncipe encantado, nesse caso, pode estar ligado ao trabalho que ela gostaria de ter, quer dizer, o sonho dela era esse. Pode passar, por favor. Bom, então, dentro dessa linha também, eu coloquei aqui, eu fiz vamos dizer, uma decomposição da narrativa, né? Isso aí, tem um autor que eu né, gosto muito de usar, que é o Thompson, ele fala assim, de como produto produto cultural, de massa, né? A gente pode decompor essa narrativa em partes. Então, eu fiz aqui uma compilação dessas partes, né, da Cinderela, de Uma Linda Mulher, do Diabo Veste Prada, para fazer uma relação com elas, com esses três filmes, né? Então, no caso da Cinderela, então, o que acontece? A gente parte de uma situação inicial, né, que é um trabalho doméstico na Cinderela, uma garota de programa numa Linda Mulher, e na situação do desemprego da Indy, quer dizer, da busca por um emprego da protagonista. E aí, cada um desses estágios, né, compõe a narrativa desses filmes, e eles encontram, a gente consegue colocar em cada um, né, fazendo essa tabela. Então, por exemplo, você tem a situação inicial, depois a busca da personagem, né, o que cada personagem queria, as adversidades também. Nos três filmes existem as adversidades, os pontos altos dessas narrativas, né? Então, assim, para Cinderela foi o baile, no caso de Uma Linda Mulher foi um jantar especial, no caso do Diabo Veste Prada, ela vai a Paris, então ela tem que se portar, né, à altura. O agente transformador também. Então, por exemplo, na Cinderela você tem a fada madrinha. Já em Uma Linda Mulher, você tem um gerente do hotel e uma vendedora de loja que vai ser o agente transformador desse figurino. E no Diabo Veste Prada, o colega de trabalho que resolve olhar para ela e falar assim, não, você tem potencial, né? Então vamos te mudar. E temos os objetos transformadores também, que é a varinha de condão, né, que foi o poder, né, da fada madrinha, o cartão de crédito, que era o poder do namorado, né, do Richard Gere, no caso de Uma Linda Mulher, e no Diabo Veste Prada era o closer da revista, que todos os materiais, né, todas as vestimentas e objetos e acessórios necessários para uma transformação. Mais 5 minutos, Maria Paula, tá? Tá, joia, obrigada. Nessa questão aí, nós temos também um elemento que liga a realidade que ela estava vivendo ao passado, né? Então, assim, nesses três filmes, você tem uma ligação com o passado. Então, no caso, o Sapato de Cristal, o apartamento antigo de Uma Linda Mulher, que ela mantém a relação com a amiga e com o apartamento antigo, e no Diabo Veste Prada é um namorado. E a conquista final, que era para a Cinderela era o casamento, para Uma Linda Mulher não era tanto o casamento, ela já falava, né, no filme, ela coloca essa questão que ela volta a estudar, né, que era aquilo que era o objetivo dela, e o emprego dos sonhos, que era no caso do Diabo Veste Prada. Pode passar, por favor? Então, aqui, aí no artigo, né, aqui não vai dar tempo, porque eu acabo falando demais mesmo, para o figurinista, né, e aí eu estou usando muito o livro da Kátia Castilho, que fala de moda e linguagem, o figurinista, ele trabalha a roupa como um texto visual, né? Ele também traz uma narrativa. Né? No cinema, o usuário, personagem, não é aquele que articula as possibilidades de escolha do vestuário, mas sim o figurinista, que imprime e comunica nas roupas o discurso diferenciador e identitário desse personagem. Então, o figurinista tem o papel de articulador de um discurso que é feito por meio das roupas. Então, eu acho que isso assim, é a parte mais interessante assim, de se trabalhar
nessa questão do figurino. Pode passar, por favor? Então, assim, para fazer, né, o fechamento, as narrativas que se referem aos processos de transformação no cinema, muitas vezes se apoiam no figurino, tornando um elemento importante nessa constituição narrativa. Com o passar dos anos, essas narrativas se atualizaram e os valores de cada época configuram novos enredos. Então, aí eu falo que o cinema, ele é um reflexo da sociedade. E, né, então, assim, você tem que atualizar, você atualiza o conto da Cinderela para os padrões da época, né, por aquilo que está sendo feito naquela época. O casamento deixa de ser a única forma de final feliz para os personagens femininos, e outras alternativas, como carreira e estudo, passam a configurar a idealização do final feliz de algumas narrativas hollywoodianas. Então tá, gente, olha, é isso. Obrigada demais pela atenção. Não sei se eu consegui expressar tudo, porque o artigo é um pouco grande, mas a questão é essa, assim, eu acho que liga muito também com o que eu acho que a Cláudia falou, sobre a idealização da felicidade e a idealização do corpo, a idealização da moda, né, do que é bonito, o que é feio, né, quando a gente fala das mulheres negras, da beleza e o estereótipo, né, da modelo. Então, acho que a gente liga muito aí nessa história, tá ok? Obrigada, gente.